Olá, pessoal! Hoje a gente vai ainda continuar falando sobre a correção, sobre a disciplina da criança. Como nós já dissemos num dos nossos momentos de reflexão, a correção precisa acontecer e é uma atitude que tem que ser tomada pelos pais, normalmente no particular. Se for o caso de estar no meio de pessoas, dependendo da situação, tem como, né, simplesmente orientar, mas se for uma situação alarmante, complicada, em que depende ali de uma conversa mais séria, então aí em casa a gente vai ter essa conversa mais séria com eles, não deixar passar nunca. Chegou em casa, olha, lembra o que aconteceu lá? Isso não pode acontecer, que coisa mais feia. E aí vai ensinar, certo? E depois vai observar em outros momentos se a criança está agindo conforme a orientação que foi dada. Então, agora, e aqui em Provérbios é interessante como o autor desse livro se tá sempre tocando nesse ponto, certo? Sábio, ele é um sábio mesmo, né? Então, olha a sabedoria aí presente na vida de um pai, na vida de uma mãe. Quando ele fala aqui em Provérbios 13:24, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Então, aqui novamente, aquilo que a gente falou sobre a vara que significa a correção. Aquele que economiza a correção demonstra não amar seu filho suficientemente, porque o amor, ele se expressa também através da correção. É uma demonstração de amor, porque nós, quando orientamos os nossos filhos, é aquilo que eu disse no outro vídeo, é um direito deles. Eles precisam saber coisas que eles não sabem. E quem que vai ensinar? Os pais, a família, certo? Ou melhor, os pais, aqueles tutores que são os responsáveis por ele. Então, se eu sou responsável por ele, é um direito dele que eu o ensine, ok? Então, aquele que retém, que economiza, que não corrige, demonstra não amar tanto seu filho assim. Porque aquele que ama o seu filho, cedo o disciplina, cedo, né? Que será que ele está dizendo? Que será que ele está querendo dizer com esse cedo? Aí é aquilo que a gente já falou, é desde pequenininho mesmo, não é esperar crescer até entender, né? Enquanto ele ainda não entende muito bem, ele vai recebendo as orientações e os comandos da forma como os pais fazem, e muitas vezes a criança teima e insiste, mas os pais vão estar ali na correção, ensinando de forma que ela, passando com o passar do tempo, nessa experiência de ser corrigido, ele vai aprendendo o porquê, a razão, certo? De não se comportar assim ou não se comportar assado e as atitudes adequadas ao ambiente, as falas que se devem o que se deve falar, o que não se deve falar, né? Tem essa questão da indiscrição. Tudo isso é correção. De você estar muitas vezes no meio de pessoas, a criança se intromete na conversa dos adultos e vai falar coisas sem noção. Então, uma série de atitudes que tem que ser tomadas, certo? E o pai e a mãe precisam ser pessoas de atitude. E isso começa bem cedo.
Não é depois dos 8 anos que eu vou resolver começar a explicar as coisas e as atitudes que meus filhos vão precisar tomar. Mas desde que eles se dão por crianças, a gente está ali ensinando e orientando e submetendo eles a uma série de encaminhamentos ali que eles têm, que eles precisam se adequar, certo? Então, voltando nessa ideia de que a correção é um ato de amor. Se eu o corrijo, eu estou fazendo alguma coisa que lhe é de direito. Ele tem direito de ser orientado, de ser educado, de ser instruído, de ser guiado. Então, é direito dele. E essas instruções vão construir, vão desenvolver, vão produzir nele autonomia, ao ponto de ele saber se comportar sem depender da minha intervenção. Isso que é o ideal. A gente vai perceber que uma criança tem autonomia quando ela justamente vai estar agindo por conta própria dentro daquelas diretrizes que a gente foi estabelecendo, aqueles caminho que a gente foi mostrando para ela seguir. Então, e isso vai nos dar descanso, certo? Que a gente não vai precisar ficar intervindo o tempo todo. A gente percebe quando ela amadureceu, inclusive quando ela toma as iniciativas de fazer as coisas sem mandar, né? Fazer o que precisa sem mandar, sem o pai precisar fazer todo um apelo, né? Então, voltando nessa questão, a correção é um ato de amor, porque além de eu estar dando alguma coisa que lhe é de direito, eu estou protegendo ele, porque a educação que a gente dá para eles vai protegê-los, vai livrá-los de confusão. Eles vão ter uma visão para além daquelas que eles mesmos ainda não experienciaram, mas estão tendo a orientação dos pais de o que é melhor, certo? Ele não vai precisar aprender com os erros. Se eu não ensino, ele vai quebrar a cara, vai ter que aprender na prática ali, com situações vexatórias, com broncas, com expulsão da escola e uma série de situações em que os locais em que ele precisa ter disciplina, ele não vai saber nem ter referência de autoridade, não vai ter a prática de atender a comandos e vai se envolver em confusão uma atrás da outra. Então, quando a gente corrige, quando a gente educa, a gente os protege. Isso é demonstração de amor, essa proteção. E é diferente daquela super proteção de querer que o filho esteja debaixo das suas vistas o tempo todo e estar ligando para ele se ele sai a cada meia hora. Esse tipo de atitude, muitas vezes, é controle, certo? A família, a mãe ou o pai estão mais querendo controlar e não estão confiando na própria educação que eles deram. Porque se eu dou a instrução para eles como se deve, é esperado que eles vão se constituindo ali como um ser humano dentro daqueles padrões que vão sendo estabelecidos, certo? Então isso é importante e é demonstração de amor. O amor verdadeiro corrige. O amor de um pai, de uma mãe verdadeiro diz não. O que a gente sente
quando a gente tem filhos, é que a gente gostaria mais era se a gente pudesse mimá-los e fazer todas as vontades deles. Muitas vezes é isso que a gente tem vontade, né? De fazê-los felizes, de propiciar o máximo possível de alegria e de contentamento. E quando a gente educa, quando a gente corrige, a gente não está causando nenhuma alegria, né? Eles vão sentir desconforto em geral, como diz lá em Hebreus, que a gente leu, que a correção na hora que ela é dada, ela é de tristeza, certo? Então é muito complicado, muitas vezes é um corte ali, né? Ele tá num comportamento que você vai lá e dá uma cortada, uma brecada ali e fala, olha, não é assim, é assado, né? E lembrando que é com amor, mas é com firmeza, é o amor firme, é o amor forte. O educador, o pai ou a mãe, eles têm que ter essa postura de firmeza, porque se ele não tiver, ele não vai conquistar o respeito do seu filho, e o seu filho não vai olhar para eles, para os seus pais, como sendo autoridades sobre eles. Pelo contrário, há muitas crianças que não têm a correção devida necessária, que mais elas que dão o comando em casa do que os pais. E mais a gente percebe que os pais estão falando sim, senhor, para os filhos, e não os filhos falando sim, senhor, para o pai, sim, senhora, para a mãe, no sentido de atender. E quem que está no comando na casa? Os pais ou os filhos? Os filhos são ouvidos, sim, precisa ouvir o filho, as suas queixas, as suas perguntas. Eles vão questionar o porquê que eu tenho que fazer assim, porquê que eu não posso, certo? E o pai e a mãe vão explicar, olha, a gente não deixa por causa disso, daquilo, enfim, certo? Então, é importante aí essa postura e esse assumir de liderança, que os pais são os líderes em casa, não os filhos. Os pais são os adultos em casa, não os filhos. Ou os pais são mais adultos em casa do que os filhos, porque eles podem crescer, aprender muita coisa, saber muita coisa, mas os pais são os que comandam a família ali, né? E eles precisam saber quem é que está no comando. E se eles sentirem fraqueza dessa liderança aí, eles vão forçar a barra para fazerem tudo o que eles quiserem, e os pais vão se sentir culpados quando disserem não, e vão se sentir constrangidos a concordar e a fazer todas as vontades deles. Então a gente sempre coloca isso para os pais, a importância de eles saberem quem está no comando, certo? Isso aí precisa ficar muito bem definido, e a correção precisa ser feita com sabedoria, com leveza, com amor, com cuidado, com respeito à pessoa humana que é aquela criança. É um respeito de olhar para ela com o coração carinhoso, amoroso, cuidadoso, zeloso, e falar e demonstrar que são atitudes de amor,
certo? É muito legal quando a gente vê um pai, né, uma mãe orientando, ensinando, instruindo e falando, olha, a mamãe ama você, então por isso que eu tô te falando, é isso, isso e isso, não faça isso nem aquilo, não fale isso, certo? Então, eu sou daquela geração ainda que em casa a gente não falava e não fala palavrões e palavras chulas e então isso aí a gente foi ensinando para os filhos desde pequenininhos, né? Então quando qualquer coisa que eles falavam que não era adequado, a gente já explicava, já ensinava, já corrigia. Então é desde cedo uma correção com sabedoria, com amor, com respeito àquela pessoa, porque ela é um ser humano carente de ensino. E a gente está ali com atitudes de amor para orientá-las. Então, se eu evito corrigir, eu estou amando menos, porque eu estou deixando de ter uma atitude de orientação por preguiça, por ficar desatento, por deixar passar, por achar que a criança é assim mesmo. É uma coisa que a gente ouve muito dos pais. É criança, é assim mesmo. Não é assim que funciona. As crianças, elas podem muito bem saber se comportar, ter autonomia e ter postura e não serem aquelas pessoas que incomodam os outros ou que são atrevidas, intrometidas, certo? Mas vão saber o lugar delas, vão saber o que fazer e aguardar e principalmente muitas vezes se reportar aos pais para perguntar, eu posso, é certo, eu devo. Então é muito legal quando tem esse relacionamento em que os filhos se reportam aos pais para eles mesmos por conta própria já procuram para pedir, né, conselho. Devo fazer isso, não devo fazer isso, que é melhor. Então é muito legal esse relacionamento que vai se formando entre o pai e o filho e que é sempre pautado ali no respeito, tanto o respeito do pai para com a criança, para com o filho, e o respeito que vai retornar para o próprio pai, esse respeito e essa referência de autoridade. Então, educar precisa ter, quem tem filho tem que assumir essa atitude de ensinar, de corrigir, não economizar, mas corrigir com leveza, com respeito àquela criança, com respeito àquele adolescente, para que ele não seja, para que a correção não seja uma ofensa, não seja uma depreciação, certo? Mas uma orientação, uma repreensão franca, mas sem desmerecer, sem desmoralizar, sem humilhar. Isso não é corrigir, certo? Então nós vamos nos falando aí mais sobre as demandas da educação e o que se espera de um educador, de uma mãe, de um pai, de um professor. A gente se vê por aí, pessoal.